cumprimento a todos, eu sou a Natália de Carvalho Aquino, acadêmica do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, e o nosso estudo ele busca investigar o panorama epidemiológico da tuberculose em Mato Grosso, avaliando as tendências temporais, as características demográficas e os fatores sociais. Inicialmente, é importante frisar que a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa de notificação compulsória e ela vai ser caracterizada pelo Mycobacterium tuberculosis, que vai ser a nossa espécie aqui infectante. A sua transmissão ela se dá por via respiratória, ou seja, a gente tem uma pessoa infectada que vai liberar partículas aerolizadas no ambiente, seja através da fala, da tosse ou por espirro, e que essas partículas infectadas elas podem contaminar o indivíduo, né? Porém, a gente não tem essa contaminação exclusivamente através da exposição, mas sim ela vai depender desse período de contato, do ambiente compartilhado, da infectividade do caso-fonte e também da suscetibilidade genética dessa outra pessoa. Além disso, é importante frisar que a partir do momento que a pessoa adquire essa bactéria, ela pode desenvolver a patologia ao longo da vida em qualquer momento, e a gente vai ter alguns fatores que vão estar associados a uma maior prevalência, que vai ser desde uma situação de rua, portadores de HIV, pessoas privadas de liberdade, pessoas com diabetes, doenças renais crônicas, neoplasias, desnutrição, e também aquelas que tratam, né, com imunossupressores. Ou seja, a gente vai ter uma vulnerabilidade maior nesses grupos citados. O nosso objetivo principal da pesquisa foi investigar nessa dinâmica da epidemiologia da tuberculose no estado do Mato Grosso, principalmente quando a gente pensa em abordar essas tendências temporais, né, como ela se comportou ao longo do tempo, as características demográficas, os fatores sociais, como eu mencionei, a gente vai ter alguns estigmas, né, associados e alguns determinantes. Além disso, ela visa preencher lacunas do conhecimento dessa doença no estado, principalmente quando a gente pensa na elaboração de estratégias mais efetivas, tanto de intervenção quanto da promoção de políticas públicas. A nossa metodologia foi um estudo observacional, descritivo, retrospectivo e longitudinal. A gente teve como fonte de dados o sistema de informações hospitalares, o sistema de informações agrárias de notificação, todos eles dentro da plataforma do DataSUS. Além disso, nossa população-alvo foram indivíduos residentes no estado de Mato Grosso, aqueles, né, que contraíram tuberculose nos últimos 10 anos, entre 2012 a 2022. A gente teve o critério de exclusão, que foi referente àqueles casos de tuberculose que não pertencem ao estado de Mato Grosso. A nossa amostragem, né, a gente incluiu algumas variáveis, que foi desde idade, sexo, cor, raça, situação de vulnerabilidade social, como eu mencionei, uso de drogas lícitas ou ilícitas, portadores de HIV ou AIDS. Além disso, a gente teve como a nossa revisão bibliográfica como base algumas cartilhas do próprio Ministério da Saúde e também alguns artigos da Biblioteca Eletrônica Científica Online. E a nossa pesquisa, ela dispensou a avaliação de um comitê de ética em pesquisa, principalmente porque a gente se baseou em dados de livre acesso eletrônico. Bom, a partir do aspecto dos nossos resultados obtidos e da nossa discussão, a gente percebe que a gente, ao examinar essa dinâmica, né, o panorama e a prevalência da tuberculose no Mato Grosso, a gente consegue perceber que quando a gente olha para os dados de 2013 até 2018, a gente tem uma queda dos casos do número de tuberculose, então a gente tem uma redução dessa prevalência. Contudo, quando a gente olha para 2019, a gente vê que o número de casos ele volta a aumentar. Em 2020 e 2021, o número de casos ele cai novamente, porém, em 2022, esses números aumentam novamente. Ou seja, a gente percebe, principalmente que em 2019 e 2022, a gente teve uma volatilidade desse número de casos. E é importante a gente olhar com cautela, porque se a gente ter essa atenção, a gente recorda que em 2020 e 2021 foram principalmente o ano que a pandemia da Covid-19 esteve mais marcante, né, presente no nosso país com seus números de mortalidade. Ou seja, possivelmente a gente teve o maior número de subnotificações nesse período, além disso, uma sobrecarga do serviço de saúde, né, por conta da Covid-19. Então, a gente acaba tendo essa redução aqui durante esse período, que muito provavelmente é uma visão um pouco deturpada da realidade, considerando a subnotificação. Além disso, é importante frisar que quando a gente avalia o sexo masculino e o feminino, a gente percebe que durante todo esse período, a gente teve uma maior prevalência, né, uma predominância do sexo masculino sendo acometido pela tuberculose. Trazendo mais propriamente para esse outro gráfico, a gente percebe, né, que o nosso perfil demográfico do número de casos, a gente sempre tem uma prevalência da tuberculose em todas as etnias, tendo uma porcentagem de 68,5%, e já quando a gente pensa numa faixa etária que acaba sendo mais cometida, vai ser entre os 20 e 39 anos da população no estado. Além disso, a gente tem uma prevalência, né, na população parda e preta de 69,1%, ou seja, a gente tem essa relação com a etnia da população. E outro ponto ainda é que a gente tem uma maior vulnerabilidade da população indígena. Isso porque quando a gente pega os dados do IBGE, a gente avalia que, considerando a população total do estado, a população indígena ela faz parte de 1,59% dessa população. Porém, quando a gente vai olhar para o lado da tuberculose, a população indígena ela tem 7,6% de acometimento. Ou seja, a gente tem um desbalanço quando a gente pensa na população em si e na população que é acometida pela tuberculose. Então, a população indígena ela tem 3 vezes maior chance de ter a tuberculose do que a população em geral, a população média do estado, acometida pela tuberculose. Além disso, a gente vê um fluente aspecto associado ao nível de escolaridade, porque a gente percebe que pessoas que possuíam até 8 anos de estudos, elas foram acometidas em 62,2%, ou seja, pessoas que tiveram mais de 8 anos, que têm o maior nível de escolaridade, elas acabam sendo menos acometidas do que esse público. Além disso, a gente vê que a população privada de liberdade, ela tem um acometimento de aproximadamente 10%, quando a gente pensa na tuberculose, e isso vai se dar por inúmeros aspectos, seja por conta de uma condição de habitação que tem uma superlotação, de uma exposição menor à luz solar, de uma ventilação precarizada e também de uma barreira de saúde, né, de hábitos de vida que acabam
trazendo maior fatores de risco para essa população. Além disso, a gente tem o aspecto das drogas ilícitas e ilícitas, que também vão estar associadas a esse aumento da incidência da tuberculose, principalmente porque a gente pensa nesse consumo, né, dessas drogas, elas estão voltadas para um ambiente de maior vulnerabilidade, né, de um ambiente que possui uma condição de vida adversa. Ou seja, a gente tem pessoas em situação de rua, um estilo de vida mais arriscado, a gente também tem um cenário que muitas vezes são pessoas com desnutrição, com uma tosse grave não tratável e também com compartilhamento de materiais, por exemplo, um cachimbo, e todos esses fatores vão ser aspectos que vão contribuir novamente para um distanciamento do ambiente de saúde, para um tratamento da tuberculose, o que propicia também essa maior prevalência, dessa maior contaminação entre esse público. Além disso, quando a gente pensa nos casos de HIV, a gente tem cerca de 13% dos casos de tuberculose estão associados ao vírus da imunodeficiência humana, então a gente tem essa co-infecção, e já quando a gente pensa naqueles casos confirmados com AIDS, a gente tem uma porcentagem de 9%. Ou seja, a gente tem um comportamento de risco de saúde, só que principalmente a gente tem esse comprometimento, né, um rebaixamento do sistema imunológico. São indivíduos imunocomprometidos. Então se torna muito mais fácil, né, para a doença em si, ela se expressar nessa população. Além disso, a gente tem uma maior prevalência na capital, que é em Cuiabá, em Várzea Grande, que é uma cidade conurbada a Cuiabá, e também em Rondonópolis. Ambas, as três cidades, né, elas são grandes centros que possuem um relativo número populacional grande no estado. Então, isso mais uma vez demonstra, né, o quão a gente tem os determinantes sociais atuando, o quão a gente tem uma maior vulnerabilidade nesses locais, nos grandes centros, e é por isso que a gente precisa voltar, né, a nossa atenção para nossas políticas de saúde, principalmente nesses locais que a gente tem maior acometimento. E por fim, para concluir, como eu mencionei, o objetivo desse estudo era basicamente descrever essa dinâmica epidemiológica da tuberculose, mostrar como os determinantes sociais eles tendem a influenciar tanto no acometimento pela patologia, né, da prevalência, quanto no desenvolvimento. Além disso, a gente vê que a importância, né, da mobilização da comunidade, dos programas educacionais em saúde e principalmente da conscientização sobre a tuberculose, tanto para promover medidas quanto para essas pessoas realizarem um diagnóstico e o tratamento para evitar essa maior contaminação em geral. E também, como eu mencionei, formular, né, um aprimoramento de políticas de saúde pública voltada para o tratamento e para a gente conseguir reduzir esse número de casos de forma mais eficiente. Essas foram as minhas referências e obrigada.